Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre outra alternativa para o meio de campo do Vitória, que é o volante Lisieiro. Você lembra dele? Jogador de 26 anos de idade, canhoto, também já atuou pela lateral esquerda, já tem passagens, inclusive, pela Seleção Brasileira de Base e das Olimpíadas na temporada de 2020. O Lisieiro que hoje vive uma situação indefinida no elenco do São Paulo. Ele voltou de empréstimo do futebol suíço, esteve por lá na última temporada europeia pelo Iverdon, acho que é essa a pronúncia, 29 jogos, 3 gols e 5 assistências, conseguiu sim bons momentos na Suíça. Volta de empréstimo no São Paulo, ele tem contrato no tricolor somente até dezembro desta atual temporada e até aqui ficou no banco de reservas nos 2 últimos jogos, contra o Juventude e o Botafogo, porém não atuou. O Goiás está de olho, tá? Monitora a situação aí do Lisieiro. No meu entendimento, poderia sim ser um reforço interessante para o Vitória nesta Série A de Campeonato Brasileiro. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Lisieiro nesta última disputa da primeira divisão lá da Suíça. Um mapa muito bem preenchido. Mais no seu campo defensivo, né, do que propriamente no ataque, mas o Lisieiro pode sim fazer essa função como um segundo volante, né, o Vitória que está indefinido nessa situação do Dudu, o presidente Fábio Mota falou que ele não joga mais, é uma opção aí canhota também para o elenco. O São Paulo pode sim emprestar o jogador ou até mesmo rescindir o seu contrato para ele fechar com outro clube de forma definitiva. As duas últimas impressões do Lisieiro aqui no Brasil não foram boas, tanto pelo Coritiba em 2023 quanto pelo Inter no ano anterior, não conseguiu bons momentos, mas pelo São Paulo jogou bem em 2018, né, 40 jogos naquele ano e 2 gols, e 2021 também foram 48 aparições e 2 bolas na rede. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Lisieiro, e se poderia ser um bom reforço na sequência do ano. O outro nome também é o do Matheus Vital. Vi alguns torcedores perguntando em relação a esse jogador que pertence ao Cruzeiro, ele que tem 26 anos de idade e até aqui entrou em campo 7 vezes pela Raposa, com 1 gol marcado na elite do futebol brasileiro. Tem esta questão do limite de jogos, né, que o jogador pode fazer para a Série A, para se mudar para outro clube, né, o Vital que tem esse contrato no Cruzeiro até o final do ano que vem, e nesta temporada a CBF mudou, que permitirá que o jogador faça até 8 partidas antes de se mudar para outro clube na mesma divisão. O Matheus Vital tem apenas 7, né? 7 pelo Cruzeiro e 1 gol marcado. Não é um jogador também espetacular, não coloco o Matheus Vital nesta lista, mas poderia ajudar, já que o Vitória não tem um jogador para camisa 10, aquele legítimo 10. Também não acho que o Matheus Vital seja esse nome, né? Eu vejo o Matheus mais como um segundo meio campista, às vezes aberto pelo lado, mas no meu entendimento também poderia ser um nome útil na sequência do ano. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação aqui do Matheus Vital, nesta Série A pela Raposa, alguns pinguinhos mais ali pela ponta esquerda também. O Matheus que, como eu falei, tem esse vínculo até o final do ano que vem. No momento, o Cruzeiro não pensa em liberar o jogador, só que é uma posição que chegaram muitos reforços, né, na Raposa nesta atual temporada. Não me surpreenderia também se fosse emprestado para outro clube. O Vital, que é revelado nas categorias de base do Vasco, tem uma excelente temporada em 2017 e acaba sendo negociado com o Corinthians em 2018. Naquela temporada foram 2 gols e 4 assistências em 58 jogos, foi titular também em grande parte do tempo em 2019, em 2020, perde um pouquinho de espaço em 2021 e acaba sendo emprestado ao Panathinaikos no futebol grego. Lá na Europa foram 40 jogos e 3 gols marcados. Volta para o Corinthians em 2022, não fez uma boa Série A naquele finalzinho, e pelo Cruzeiro no ano passado, apesar de ter entrado em campo muitas vezes, né, foram 40 jogos, só marcou 1 gol, além de 2 assistências. Na Série A ele entrou em campo 32 vezes e só 2 assistências. Então não é um jogador espetacular. Infelizmente, a parte técnica do futebol de hoje, ela é muito ruim, tá? Você vai ver muitos jogadores que não marcam nem 3 gols na temporada. É uma coisa de louco, né? Para um meio campista, para um jogador avançado, mas infelizmente é o que a gente tem para hoje em termos de futebol brasileiro, tá? A decadência técnica é muito grande aqui no país, e não só, né? No Brasil você pode ver também os números de jogadores nos últimos anos. A culpa não é do Matheus Vital, não é do Vitória, não é do Cruzeiro, e sim uma salada completa. Pode deixar a sua opinião. Ainda assim, acho que o Matheus Vital é uma alternativa interessante. Se ele jogar um pouquinho mais recuado, talvez como um segundo volante ou como um meio esquerdo, eu não sei. Acho que o Matheus Vital ele pode render melhor em outras posições, a não ser essa ponta esquerda ou um camisa 10 de fato. Seria aí 2 indicações que eu faria
pro elenco rubro-negro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador, que deve sim chegar no Vitória para a sequência do Campeonato Brasileiro, com passagem pela seleção brasileira, inclusive no ano passado, na disputa do Pan-Americano. Estou falando sobre o lateral direito, João Moreira, ou apenas Moreira, ele que é jovem, tem 20 anos de idade. Essa informação foi dada pelo jornalista, o Anderson Matos, e confirmado também pelo Globo Esporte no último final de semana. Segundo o GE, o São Paulo vê sim com bons olhos o empréstimo do jogador para pegar mais experiência, enfim, vem sendo utilizado com pouca frequência, às vezes nem no banco de reservas fica, só que tem uma questão, o Vitória quer o jogador por empréstimo de 1 ano, ou seja, até a metade do ano que vem, e o São Paulo só quer emprestar o jogador até o final do Campeonato Brasileiro. Acho que nenhum nem outro está certo. Assim, né, o São Paulo está no seu direito, o jogador pertence ao tricolor, tem contrato por lá até a metade de 2027, só que para o Vitória também não compensa pegar até a metade do ano que vem. Por quê? Porque está no meio do campeonato. E se de lá, né, daqui para lá, o Moreira se torna um excelente lateral, titular, enfim, confiança, aí você vai perder o jogador na metade do ano, né? É óbvio, pelo menos você tem um Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, mas eu pensaria em um contrato de pelo menos 1 ano e meio, ou seja, até o final da próxima temporada europeia. Eu gosto do Moreira, já assisti alguns jogos dele, é um lateral que tem personalidade, não acho que vai ser um jogador, sei lá, de nível técnico altíssimo, nível Manchester City, Barcelona, mas é um jogador interessante, é regular geralmente nos jogos que fez, mas para ser titular agora no Vitória, eu tenho as minhas ressalvas. Não pela qualidade do jogador, igual eu falei, um cara que chega na seleção brasileira, mesmo que nos Jogos Pan-Americanos, um cara que estreia no São Paulo no elenco profissional ainda com 19, quase 18 anos de idade, não é qualquer coisa. Só que para chegar no Vitória e ser um titular também, não é. Então como que um atleta que, no geral, na sua carreira até aqui, ele soma 10, 22, 23 jogos como profissional, não tem como a gente assegurar que esse é o nome certo para lateral direita, beleza? Tem o William Lepo, não acho que é um jogador para ser titular também com a camisa do Vitória. Eu procuraria um nome mais experiente, tá? Não necessariamente igual o Raul Cáceres, porque também não é um jogador para ser titular em Série A. Gosto do Moreira, como falei, tem essas ressalvas por conta da falta de experiência do jogador. Então, se chegasse para ser um titular absoluto em Série A, eu não concordo, tá? Se fosse uma Série B, ok, um momento mais confortável na tabela de classificação, mas é um jogador sim interessante, pode atuar na lateral direita, já jogou também na lateral esquerda. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Moreira, do Campeonato Paulista, porque ele jogou mais vezes, segundo o SofaScore, uma nota média aceitável, de 6,78. Ele que é revelado nas categorias de base, ele começa no Osasco Audax, mas chega ainda muito cedo, com 15 anos de idade, ao São Paulo em 2019. Passa no time sub-20 a partir de 2021 e estreia no profissional ainda na temporada de 2022. Então, um jogador que tem dupla nacionalidade também, é brasileiro e português. Ele estreia pelo São Paulo em 2022, realizou inclusive 5 jogos no Campeonato Brasileiro daquele ano. No ano passado, entrou em campo apenas uma vez no elenco profissional, ficou em muitos jogos no banco de reservas, tanto ali em meados do mês de julho, agosto, outubro, dezembro, mas jogar mesmo apenas uma partida contra o América Mineiro, onde o São Paulo perdeu por 2-1. Até voltou pro time sub-20 e nesse ano, né, ficando no elenco em definitivo dos profissionais, ele que entrou em campo 9 vezes, uma assistência, só que no Campeonato Brasileiro apenas 45 minutos contra o Cruzeiro. Entrou no segundo tempo, no Campeonato Paulista jogou um pouquinho mais de vezes, né? Foram 4 aparições, sendo 2 delas como titular, um jogo também na Libertadores, 5 minutinhos, e outra na Copa do Brasil, 2 jogos, inclusive os 2 como titular, contra o Águia de Marabá. Muito potencial, mas como eu falei, eu tenho essa ressalva, esse receio de chegar com essa responsabilidade de uma lateral direita do Vitória que não tem um dono, né? Não tem aquele jogador que você bate no peito e fala, não, esse cara aí eu tenho muita confiança, não tem ainda, e eu fico com a ressalva por conta de ser um jogador um pouco mais jovem. Tem boa qualidade técnica, eu pensaria sim em contratar, se pudesse trazer o João Moreira e mais um, tava show de bola, tá? Mas só ele, eu tenho essa ressalva por conta do Vitória precisar de um nome que conheça, que tenha essa experiência, que tenha maturidade, né? Normal, o cara pode ser bom de bola, mas 20 anos é muito novinho. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto, e o técnico Thiago Carpini, que já trabalhou com ele
lá no São Paulo.